Olá, gente mais que boa, tudo bem? Ontem nós falamos sobre a nossa pregação. A nossa pregação tem que ser da verdade. Nós não podemos mascarar essa verdade, não podemos tornar essa verdade palatável e nem vender essa verdade, mercantilizar a fé. Não podemos. Pensando nisso, hoje eu resolvi conversar sobre 3 coisas. Fé, primeiro graça, depois fé, depois salvação. E existe um porquê nessa sequência, né? E a gente vai ver isso. A gente pode entender que a fé, ela aparece quando nós somos alcançados pela graça e ouvimos a palavra de Deus. E aí, o resultado disso é a nossa salvação. Eu vou ler alguns versículos da carta de Paulo aos Efésios, para nós entendermos melhor isso que eu estou dizendo. Está lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos esmiuçar isso? Vamos comparar esses 3 elementos, né, graça, fé e salvação, como um funil. Todos sabem que o funil é aquele utensílio que a gente usa quando você tem uma garrafa com boca pequena, você quer colocar um líquido lá dentro, para não desperdiçar o líquido, você coloca o funil e aí você pode colocar o líquido lá dentro. E o líquido, às vezes, ele demora a passar porque a boca do funil é pequena. Um exemplo é o coador de papel de café, né? Ele é colocado, eu coloco na boca da garrafa térmica, né? Para poder coar o café, e aí já cai diretamente na garrafa térmica. Fazendo essa comparação, nós podemos perceber, e aí eu vou pedir para você lembrar. Lembra o que Paulo falou sobre salvação, graça e fé? Né? Nós somos salvos pela graça através da fé. Foi o que Paulo falou para nós. Vamos imaginar o seguinte, o funil. Nós podemos ver a graça entrando no funil. O funil a gente pode chamar o funil da fé. E quando a graça passa pela fé, que é o funil, e sai do outro lado, ele já sai inundando toda a nossa vida. E aí, quando sai do outro lado, é a nossa salvação. Mas o que é salvação? Salvação de quê? Salvação da morte eterna. Todos sabemos que tem uma parte da gente, e aqui eu não vou discutir sobre dicotomia ou tricotomia, mas tem uma parte da gente que não morre. Não é como o nosso corpo. Esse aqui volta para a terra que a terra deu. E a alma volta para Deus que nos deu. Quando a alma volta para Deus, ela tem 2 destinos. Ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Então, salvação, quando a gente diz salvação, salvação da morte eterna, salvação do pecado, salvação de um juízo. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Mas salvação é uma palavra que nós precisamos examinar mais de perto. Muitos acham que salvação é simplesmente o fato de nascer de novo. Mas não é só isso. Não é meramente isso. Nascer de novo é apenas uma parte da grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Aliás, ele mesmo falou que se nós não nascermos de novo, nós não poderemos ser salvos. E nascer de novo aqui não é entrar dentro do ventre da nossa mãe de novo, mas é nascer de novo espiritualmente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando nós aceitamos Jesus, nós passamos
a ter uma nova vida. Então é nascer de novo. Mas salvação não é simplesmente isso. Por definição, salvação é uma reordenação completa de toda a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. Uma outra coisa, uma outra palavrinha daqueles 3 elementos, né, é a fé. É outra palavra que nós precisamos estudar mais a fundo. E fé significa muito mais do que simplesmente crer. Fé aqui, para nos salvar, a fé que a gente possui para nos salvar, não é só crer, é também saber. A fé é a consciência do que se encontra com a aprovação de Deus. A fé é a consciência de que todos nós pecamos. E por nós sermos pecadores, nós estávamos separados da glória de Deus. Então é muito mais do que crer, é também saber de todas essas coisas. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E nota, veja bem, isso não diz que a fé vem pela leitura. Não é pela leitura, simplesmente pela leitura. Porque a gente tem notícias de que muitas pessoas leem a Bíblia e nunca ouvem o que Deus está falando. Eles veem só a questão das folhas douradas na superfície do rio. Mas eles não são capazes de ver o verdadeiro leito de ouro que está embaixo das águas, além da superfície. Nós ouvimos, quando o Espírito Santo de Deus abre os nossos corações, a voz de Deus. A fé vem quando o dom da audição ocorre. E naquele momento não apenas conhecemos a vontade, mas também estamos cheios do desejo de fazer a vontade de Deus. Então, juntar tudo isso e passar pelo funil, a gente vai ter o seguinte resultado. Quando nós ouvimos, ou seja, experimentamos o dom da fé que nos faz saber que somos pecadores e por isso nós estávamos separados da glória de Deus, mas Deus nos amou tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Então saber o que Deus está disposto a fazer por nós e concordarmos com Ele, ou seja, nos humilharmos à vista do Senhor. E quando eu digo nos humilharmos à vista do Senhor, não é você se rebaixar, não, mas é reconhecer quem é Deus e quem é você na história. Quem é você e quem é Deus na história. Isto a gente chama de nos humilharmos à vista do Senhor. Então, quando isso acontece, Deus nos dá graça, ou seja, o poder de Cristo para poder fazer a vontade de Deus. E aí nós experimentamos a salvação, isto é, nós vamos experimentar uma reordenação completa de toda a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. Qualquer um de nós pode ser alcançado pela graça. Alguns que estão me ouvindo já foram alcançados. Mas e você, que ainda não se sentiu alcançado? Você que não experimentou essa maravilhosa graça? Será que você não quer, pela fé, deixar Deus reordenar a história da sua vida? Será que você, pela fé, não quer deixar Deus te dar a paz necessária para você passar por tudo isso? Você tem ouvido a palavra de Deus, que é capaz de gerar a fé? Lembra do funil? E essa geração da fé faz com que você possa saber que todos nós pecamos e separados estávamos da glória de Deus. Mas também saber que pela graça, que é um favor imerecido, eu não mereci a graça pela qual eu fui alcançado. Ninguém merece, porque todos nós pecamos. Mas saber que pela graça, esse favor imerecido, graça que nos é alcançada pelo grande amor que Deus tem por cada um de nós, todos nós, você também pode ser alcançado. E aí você pode experimentar a salvação. Então, meu querido ouvinte, permita que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Não basta você somente crer, mas peça que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que Deus fale ao seu coração.
Tome essa decisão corajosa de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Tome essa decisão corajosa de aceitar ser alcançado pela graça e assim ser salvo da morte eterna. Fale comigo, se precisar, e que Deus te abençoe.